Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. Na aula de hoje, a gente inicia os nossos estudos de algoritmos gulosos e, para essa parte da disciplina, a gente vai utilizar a teoria de matroides para sustentar a corretude de nossos algoritmos gulosos. Vale destacar que a teoria de matroides ela não é capaz de cobrir todos os algoritmos gulosos já desenvolvidos, existentes. No entanto, ela nos fornece um arcabouço teórico suficiente para uma boa parte dos problemas que podem ser resolvidos por algoritmos gulosos. Nesses problemas, a gente é capaz de observar a criação de matroides utilizando as suas definições, as definições do problema. E a partir dessa criação de matroides, a gente é capaz de utilizar o algoritmo guloso dos matroides para a resolução desses problemas. Uma vantagem da teoria de matroides é que a gente vai precisar desenvolver um único algoritmo guloso e provar a corretude deste algoritmo guloso. Os demais problemas que podem ser resolvidos por algoritmos gulosos com base na teoria de matroides, a gente vai apenas precisar mostrar a existência da estrutura de matroides para esses problemas. Sendo assim, a corretude do algoritmo guloso de matroide aplicado no contexto de cada um desses problemas já vai estar garantida de uma maneira mais abstrata, mais abrangente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é um matroide. Bom, matroides são estruturas combinatoriais, são basicamente um par de conjuntos. O conjunto S, que a gente costuma chamar de ground set, e o conjunto I caligráfico, que é a nossa família de conjuntos independentes. O I caligráfico, os conjuntos independentes, serão sempre subconjuntos de S, e os conjuntos independentes vão satisfazer duas propriedades, além, claro, do S precisar ser finito. Então, para a gente ter que o par SI é um matroide, a gente precisa de três propriedades. A primeira, o conjunto S, o ground set, é finito. Na segunda propriedade, a gente tem que os nossos conjuntos independentes precisam obedecer à hereditariedade. E isso é bastante simples. A propriedade da hereditariedade diz que, primeiramente, a família de conjuntos independentes não é vazia, e em seguida ela estabelece que se B é um conjunto independente e A é um subconjunto de B, então A também é um subconjunto independente. Daí a gente tem a hereditariedade, né? Como se de alguma forma o subconjunto A de B fosse um filho de B. Então, se B é independente e A é um subconjunto de B,
então A é independente. Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade é a propriedade da troca. Dados dois conjuntos independentes A e B, com o conjunto A tendo menos elementos que o conjunto B, deve haver um elemento X que pertence a B e não pertence a A, tal que a união X também é um conjunto independente. Então, a gente tem três propriedades para estabelecer um matroide. O ground set precisa ser um conjunto finito. A família de conjuntos independentes precisa ter a hereditariedade, ou seja, todo subconjunto de um conjunto independente também é um conjunto independente, e daí o conjunto vazio necessariamente é um conjunto independente, e, portanto, toda família de conjuntos independentes é não vazia. E, por fim, a propriedade da troca, que diz que se a gente tem dois conjuntos independentes de tamanhos diferentes, então o menor pode ser estendido utilizando um elemento do conjunto maior. Como exemplo de matroides, a gente possui os matroides matriciais, que são basicamente definidos como tendo o seu ground set como os vetores linha ou coluna de uma matriz, e os conjuntos independentes são justamente os subconjuntos de linhas ou colunas que são linearmente independentes. Daí é bastante simples a gente observar que o conjunto de linhas ou colunas de uma matriz é finito. É simples observar também que todo subconjunto de um conjunto de vetores linearmente independente também é linearmente independente. E se a gente tem dois subconjuntos de vetores linearmente independentes, um com mais vetores que o outro, é sabido da álgebra linear que a gente pode estender o conjunto Li menor com um elemento, um vetor do conjunto Li maior, mantendo a propriedade de ser Li. Um outro exemplo de matroide que a gente vai estudar é o matroide gráfico. E o matroide gráfico a gente vai estudar em mais detalhes, porque é a partir dele que a gente vai desenvolver algoritmos gulosos para o problema da árvore geradora mínima. No matroide gráfico, a gente vai basear a sua construção em um grafo simples, não direcionado, que tem um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E. No matroide gráfico de um certo grafo G, o ground set é o conjunto de arestas. E a gente define a família de conjuntos independentes baseado na propriedade de ser acíclico, isto é, um subconjunto A de arestas é independente se e somente se esse subconjunto A de arestas não forma ciclos, ou seja, é acíclico. Daí, a gente sabe que um subconjunto A
de arestas independente necessariamente induz uma floresta no grafo G em questão. Bom, essa é a definição do matroide gráfico. Mas essa definição ela não é tão trivial quanto a do matroide matricial, para que a gente veja logo de cara que, de fato, essa definição está nos dando um matroide. Então, a gente vai provar que se a gente tem um grafo simples não direcionado G, o matroide gráfico, na verdade, esse par de conjuntos, tal como foi descrito, é um matroide. Aqui, o conjunto de arestas do grafo G e bem aqui os subconjuntos de arestas que não induzem ciclo, ou seja, os subconjuntos de arestas de G que induzem florestas de G. Bom, a primeira propriedade, baseada na definição de grafos, principalmente de grafos não direcionados e simples, é que o conjunto E, o nosso ground set, é um conjunto finito. Para observar a hereditariedade, também não existe muita dificuldade. Afinal, a gente está colocando bem aqui os conjuntos de aresta que não induzem ciclo. Ou seja, se um conjunto de arestas A não forma ciclos, qualquer um dos seus subconjuntos, naturalmente, também não vai formar ciclos. Afinal, seria impossível você formar ciclos em uma floresta a partir da remoção de arestas. A terceira propriedade vai ser a mais trabalhosa da gente observar, que é justamente a propriedade da troca. A gente vai precisar mostrar que um conjunto independente maior no matroide gráfico é capaz de doar um de seus elementos a fim de estender um conjunto independente menor. Então a gente vai supor duas florestas, a floresta induzida pelo conjunto independente A e a floresta induzida pelo conjunto independente B, e a gente vai estar admitindo que o conjunto independente A tem menos arestas que o conjunto independente B. A gente tem GA, a floresta induzida pelo conjunto independente A, GB, a floresta induzida pelo conjunto independente B. E antes da gente prosseguir, a gente vai provar o seguinte: dada uma floresta F qualquer, que tem um conjunto de vértices VF e um conjunto de arestas EF, a gente vai mostrar que essa floresta F ela possui exatamente VF menos EF árvores. Lembrando que árvores são grafos acíclicos conexos. Florestas são apenas grafos acíclicos, enquanto árvores são grafos acíclicos conexos. Então, essencialmente, a gente está querendo discorrer acerca do número de componentes de uma floresta F em função do seu número de vértices e do seu número de arestas. A gente vai admitir a princípio que a floresta F possui T árvores e que a iésima árvore contém VI vértices e EI arestas. A gente sabe também que as arestas da floresta F
vão estar distribuídas entre as suas T-árvores. Então, o número de arestas da nossa floresta F vai ser igual ao somatório dos números de arestas em cada uma das suas T-árvores. Uma coisa que é sabida de uma floresta com N vértices é que ela possui N-1 arestas. Então a gente pode escrever a quantidade EI de arestas da 10ª árvore como VI-1. Então esse é o nosso próximo passo. A gente escreve que a 10ª árvore possui VI-1 arestas. E logo em seguida a gente vai distribuir esse somatório. A gente vai ficar com o somatório em VI menos o somatório dessa parcela constante 1. Como a gente tem uma parcela constante 1 e a gente tem T parcelas, a gente vai ficar com o somatório com I de 1 a T de VI menos somatório com I de 1 a T da parcela 1, o que vai resultar apenas em T. Então a gente fica com o somatório dos VI, da quantidade de vértices em cada uma das árvores, menos T. Isso, no entanto, são todos os vértices do grafo. Afinal, cada vértice de uma floresta precisa fazer parte de exatamente uma de suas componentes. Precisa fazer parte de exatamente uma árvore. Então aqui a gente tem a quantidade de vértices da nossa floresta. Se a gente isolar T, sabendo que a nossa floresta F contém T árvores, consiste de T árvores, a gente vai obter que T é exatamente o número de vértices da nossa floresta menos o número de arestas da nossa floresta. Com isso, a gente sabe que a nossa floresta GA ela contém V menos A árvores e a nossa floresta GB contém V menos B árvores. Lembra ainda que A tem menos arestas que B. Se A tem menos arestas que B, então a nossa floresta GA possui mais árvores que a nossa floresta GB. Sabendo disso, sabendo que a nossa floresta GB tem menos árvores que a nossa floresta GA, um argumento combinatório tão simples como o princípio da casa dos pombos nos permite observar que a nossa floresta GB, que possui menos árvores, deve possuir uma árvore T que tem vértices em duas árvores diferentes da nossa floresta GA. Em particular, como uma árvore é conexa, ela deve possuir uma aresta UV tal que os vértices U e V estejam em árvores diferentes de GA. Agora, é essa aresta que nos interessa. É a existência dessa aresta que nos interessa. Porque observa o seguinte. A gente sabe que GB tem menos árvores que GA. No entanto, B tem mais arestas que A.
e a gente quer mostrar que B é capaz de doar uma aresta para A de forma que mantenha a propriedade de ser acíclico. Essa aresta a ser doada é justamente essa aresta UV dessa árvore T de GB, que possui vértices diferentes, na verdade, que possui vértices em árvores distintas de GA. Então, como T é conexa, ela possui uma aresta UV que tem vértices UV em árvores diferentes de GA. É essa aresta que precisa ser doada. Como essa aresta UV ela tem os seus extremos em duas árvores diferentes de GA, a gente sabe que, como o vértice U se encontra em uma árvore distinta de GA do vértice V, acrescentar a aresta UV diminui o número de árvores de GA em 1, e como esta aresta não está conectando dois vértices na mesma árvore de GA, a adição dessa aresta não fecha um ciclo. Então a gente pode adicionar a aresta UV na floresta GA sem formar um ciclo. E daí a gente tem provado a última propriedade de matroide para o matroide gráfico. A gente tem visto naturalmente que a propriedade de um conjunto de arestas ser acíclico garante hereditariedade. O conjunto de arestas é naturalmente um conjunto finito. E por fim, com um pouco mais de trabalho, a gente observou a propriedade da troca. Então, o matroide gráfico ele satisfaz as três propriedades. O seu ground set, o conjunto de arestas, é finito. A sua família de conjuntos independentes possui hereditariedade. Ou seja, todo subconjunto de um conjunto de arestas que não forma ciclo, naturalmente, também não forma ciclo. E com um pouco mais de trabalho, a gente observou que um conjunto de arestas que não forma ciclo consegue doar uma de suas arestas para um conjunto menor de arestas que também não forma ciclo, sem quebrar a propriedade de não formar ciclo. Para isso, a gente utilizou um argumento de contagem baseado no número de árvores que uma floresta possui e também baseado no princípio da casa dos pombos. Então, na aula de hoje, a gente observou a definição de um matroide e a gente notou dois matroides simples. O matroide matricial, que não nos é muito interessante nesse curso, mas é um exemplo bastante trivial de matroide. E a gente também observou o matroide gráfico, que nos interessa muito mais, já que a partir dele a gente vai desenvolver algoritmos gulosos para o problema da árvore geradora mínima. Nas próximas aulas a gente continua estudando definições de matroides para eventualmente observar a definição do algoritmo guloso para matroides e provar a sua corretude. Então até as próximas aulas.